Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre presente em sua vida, em seu coração. Eu sou o evangelista e professor Márcio Mainardes e aqui estou para mais uma pré-aula da EBD. Segundo trimestre de 2023, relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Chegamos hoje à lição de número 9, uma família nada perfeita. O nosso texto áudio está em Gálatas 6 e 7, que diz: Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. O versículo 8, que não está aí na sua revista, ele corrobora essa ideia e completa. Diz que, porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. A verdade prática da nossa lição diz assim: tudo que os membros da família plantarem, colherão. Essa é uma lei universal de Deus que pode ser constatada na própria natureza. A nossa leitura bíblica em classe está em 3 capítulos diferentes, né? Capítulo 3 de 2 Samuel, capítulo 5 e também o capítulo 12. Há alguns textos isolados que falam a respeito dos filhos de Davi e também o capítulo 12, que é o confronto do profeta Natã depois do pecado de Davi. Meus queridos, você que está chegando agora no nosso canal, conhecendo hoje, seja muito bem-vindo. Inscreva-se neste canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Na medida do possível, eu leio todos os comentários. Isto é muito importante para nós, o seu retorno, o seu feedback. O nosso objetivo aqui é abençoar a sua vida. Muito bem, começamos esta pré-aula falando a respeito da implacável lei da semeadura. Então, na era vindoura, é destruição ou vida eterna. Este é o resultado da lei da semeadura. E aqui nesta vida é conforme aquilo que se semeia, ou semeia-se na carne ou no espírito. Quem semeia na carne colherá corrupção, mas aquele que semeia no Espírito colherá também os frutos da semeadura no Espírito. Então, esta lei da semeadura, ela é para todos. Então, por isso que há situações que não depende da pessoa ser religiosa ou não. É a lei da semeadura que está sobre todos os homens. Falando então de Davi, que é o nosso personagem principal, é interessante nós olharmos também para os tópicos da nossa lição. O primeiro tópico vai falar sobre o rei Davi e a sua grande família, começando ali a respeito da sua unção. O segundo tópico fala dos filhos e parentes na casa de Davi, e o terceiro e último tópico fala o problema moral na família de Davi. Davi, ele era o 8º filho de Jessé, o mais moço. Provavelmente uma história que Jessé queria esquecer. Talvez, segundo a história, Davi não fosse filho da mesma mãe dos demais. É por isso que Davi, ele ficava fora, morava longe dos demais, lá no campo, onde cuidava das ovelhas. E na hora que Samuel, a autoridade máxima da nação, estava na casa de Jessé, parece que Davi é lembrado só depois que todos passam, aí como se fosse num lapso de memória, se lembra Jessé de Davi, o seu filho mais moço, que estava no campo, mais moço, né, de formoso semblante, porém ruivo, o que dá a entender que era diferente dos demais. Talvez então Davi fosse
a história, a página que Jessé queria apagar da sua vida. Mas foi este moço que o Senhor escolheu para ser o substituto do rei Saul, do primeiro rei de Israel. Saul começou muito bem, terminou muito mal e Deus o rejeitou. E a Bíblia é clara em dizer que Deus escolheu um homem segundo o seu coração. Então, nesse dia em que Samuel está na casa de Jessé, ele derrama o óleo da unção, tipificando que a unção do Espírito Santo estava sobre Davi, para que ele reinasse sobre Israel. Então Davi é uma escolha de Deus, assim como Saul também foi. Mas Deus encontrou em Davi um coração sincero. Ele era, portanto, o homem segundo o coração de Deus. Então nós temos aqui no primeiro tópico Davi ungido por Deus, temos Davi o homem de Deus e a grande família de Davi. Davi, ele conquistou a nação. É claro que primeiro ele reinou em Hebrom, depois, lá na frente, ele reinou sobre todo o Israel. Então, houve um período aí em que Davi reinou de forma regional, mas ele conquistou com o seu carisma, com a sua vontade, com a sua valentia nas guerras, ele conquistou a nação. E Davi foi muito bem sucedido nas guerras. Todavia, quando ele alcançou o seu auge, ele possuiu várias mulheres e concubinas. Talvez foi aí que Davi começa a perder-se na sua família. Então, conquistou a nação, conquistou o povo, era vencedor nas batalhas, e à medida que ele vai crescendo, ele sente-se no direito, né, de possuir várias mulheres, né, e também concubinas. Com isso, ele tem filhos com diferentes mulheres. Porém, os seus filhos não tinham um pai presente, porque Davi era homem de guerra, Davi era o rei da nação, a figura mais importante de Israel, e ele tinha tempo para tudo, menos para os seus filhos, de tal maneira que os seus filhos não têm a figura paterna presente. E aqui nós voltamos, né, na lição anterior, onde falou da importância da paternidade na vida dos filhos. Então dá a entender que por Davi ter aí essa responsabilidade tão grande e ser um rei que era um homem de guerra, ele não deu a devida atenção para os seus filhos, pois possuía filhos com diferentes mulheres e concubinas. No segundo tópico, nós vamos ver a casa de Davi. E aqui a gente vai entender os personagens principais aí desta história sombria da família de Davi. Nós temos ali Tamar, né? Quem era Tamar? Tamar era a filha de Maaca. O nome Tamar significa palmeira, e ela era uma moça muito bonita, era uma moça muito formosa, a Bíblia faz questão de dizer. Temos Absalão, que era irmão de Tamar. O seu nome significa meu pai é paz. E isso é bem estranho, o próprio comentarista diz aqui, seu nome tem a ver com paz, mas ironicamente sua história nada tem a ver com ela. Então Absalão significa meu pai é paz. Mas o que você vai encontrar na história de Absalão é assassinato e rebelião. O outro personagem aqui é Amnon, ou Amon, vai depender muito da versão que você está utilizando. E também é muito interessante, porque o nome não diz quem ele é. Amnon significa fiel. Fiel? Amnon significa fiel, mas ele é totalmente problemático. Ele
estava desajustado, conforme diz o nosso comentarista, emocionalmente, e ele abusou de Tamar, abusou de sua irmã. Como que um homem que comete um crime como este pode ser chamado de fiel? Então, veja que nem sempre, como alguns dizem, o nome realmente dizia quem a pessoa era. Muitas vezes era um desejo, era uma profecia do que se esperava daquela pessoa. Mas Absalão nada tem a ver com paz e Aminon nada tem a ver com fidelidade. Então nós vemos aqui Aminon totalmente desajustado emocionalmente, faz um drama como se fosse uma criança que não entende as coisas e acaba cometendo um crime absurdo. Daí nós temos na história, Aminon sempre estava interessado em Tamar, que era sua irmã, mas vivendo aquele drama. Aí ele recebe um estímulo, recebe um conselho. E aqui na nossa revista, Jonadab é chamado de o conselheiro do mal, um conselheiro do mal. Jonadab, ele era sobrinho de Davi e era um homem astuto, um conselheiro totalmente astuto e criou ideias para que Aminon possuísse a própria irmã. Então, Aminon comete um estupro contra Tamar, sua irmã. Absalão, né, que vai ajudar a irmã, fica esperando que o pai, Davi, que é o rei, faça alguma coisa, porque teria que ser ele um homem justo. Esta era uma responsabilidade do rei. O rei não poderia permitir que isto acontecesse na sua casa, né, com os seus filhos. Absalão espera que o pai faça alguma coisa. Agora, o texto sagrado diz que Davi, quando ficou sabendo, irou-se. Tá, tudo bem, qualquer um vai irar-se com uma história como essa. Um irmão estuprando a própria irmã. Um crime hediondo, violento. Davi irou-se, mas não agiu. E Absalão está esperando que o pai faça alguma coisa. Eu não estou aqui justificando a ação de Absalão, mas veja que uma coisa está ligada com a outra. E passam-se 2 anos, mais de 2 anos. Sabe o que acontece? Nada. Não aconteceu nada. Então, Absalão comete um crime premeditado. Prepara tudo, né? Prepara uma festa e mata o seu irmão Aminon. Então nós temos uma irmã abusada, agora temos o outro irmão que abusou da irmã, morto, assassinado. Então veja como a família de Davi vai tendo aí alguns fatos que chamam bastante atenção de forma negativa. No último tópico, nós temos o problema moral na família de Davi. O problema moral é justamente esse, que Davi, que era o grande rei de Israel, a figura mais importante de Israel, o vencedor nas batalhas, o grande rei, Davi, ele não tinha moral dentro do seu palácio, dentro da sua casa, com os seus, com a sua família. E por que isso aconteceu? Por que Davi foi tão bem sucedido nas guerras, nas batalhas? Por que Davi foi tão bem sucedido na monarquia, mas não conseguiu ser bem sucedido dentro do lar como pai? Por quê? Precisamos voltar ao segundo livro de Samuel, o capítulo de número 11. Lá Davi está na ociosidade. Foi uma das poucas vezes que ele não foi para a guerra. Era tempo de guerra, mas ele ficou no palácio, ele ficou na ociosidade. E na ociosidade ele foi atraído. E ele cedeu à tentação. Davi desejou e
possuiu Batseba, que era a mulher de Urias, um homem muito fiel do seu exército. E ele caiu nessa tentação, e não somente isso, ele ainda cometeu um homicídio, porque ele tirou Urias do seu verdadeiro lugar, da sua posição de origem na batalha, e colocou no fronte, para que ele fosse atingido propositalmente. Atingido propositalmente, então ele comete um homicídio, mesmo que seja de forma indireta, para ficar com a mulher de Urias. Veja que barbaridade, veja que crime hediondo, um homicídio. Então, Davi comete um adultério seguido de um homicídio. Aí no capítulo 12 do segundo livro de Samuel, nós vemos que Davi foi confrontado por Natã, o profeta. E quando ele foi confrontado por Natã, o profeta, ele reconheceu o pecado e arrependeu-se. Se você, estudante da Bíblia, olhar para o Salmo 51, o Salmo 51, ele escreve justamente depois que Natã sai do palácio, depois que ele foi confrontado, que ele caiu em si do que ele tinha feito, porque o pecado cega o homem. Então, depois que Natã sai da sua presença, é que ele escreve, naquela noite que ele não dorme, que ele escreve o Salmo de número 51, onde ele diz: purifica-me com o isopo. Eu estou tão sujo que eu preciso ser purificado com o isopo. Ó Deus, só não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele começa a relembrar da sua história, como ele foi gerado, da situação lá que Jessé queria esquecer. Ele começa a rememorar tudo isso logo após ser confrontado. Então ele se arrependeu de coração. Deus o perdoou, porque Deus sempre perdoa o pecador que se arrepende. Mas as marcas do pecado e as consequências dele ficaram na vida de Davi. Esta é a lei da semeadura. Deus perdoa o pecado daquele que se arrepende de coração. Mas as marcas, as consequências do pecado ficam por causa da lei da semeadura. Então, e lá na frente, um pouquinho mais à frente, Davi tem que fugir do seu próprio filho Absalão, que queria o trono. E Davi vai sofrer o cumprimento da profecia de Natã. Aquilo que Deus disse através de Natã, lá no capítulo 12, vai acontecer. Indo para o capítulo 12, está na sua lição. Diz assim o versículo 10: agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Então a espada jamais, o sangue jamais deixou de ser derramado na casa de Davi. Versículo 11, assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, Absalão, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos e as darei ao teu próximo. O próximo aqui é o próprio Absalão, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Absalão deitou-se com as concubinas do seu pai perante todo Israel. Versículo 12, porque tu fizeste em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Então ele cai em si, mas as consequências do pecado, elas ficaram. Quando Davi teve que fugir de Absalão, ele fugiu porque ele não queria o confronto. E ele deixou bem claro que não era para fazer mal a Absalão, mesmo ele tendo que abrir mão da sua coroa real. Mas não foi isso que aconteceu. O desfecho foi que Absalão foi morto. Absalão foi morto nesse episódio. E agora Davi tem uma filha que foi abusada, que ficou os traumas, Tamar. Amnon morto por Absalão, e agora Absalão também morto quando fez esta rebelião e tentou usurpar o trono. O pecado de Davi foi perdoado, como eu já acabei de dizer, mas as consequências ficaram
e isso minou a autoridade do pai Davi em questões de moral. Portanto, há muitas pessoas que caem, se arrependem de coração e Deus os levanta, mas as marcas ficam, as consequências ficam, e é muito difícil superar isso dentro da família. Quem está em pé, cuide para que não caia. Se este vídeo foi importante para você, esse conteúdo, nos ajude compartilhando então nas suas redes sociais este e outros vídeos que nós temos aqui no canal. Que Deus em Cristo o abençoe ricamente em nome de Jesus.